Olá, boa noite. Sou o Dr. Anderson Pereira da Silva e eu quero falar para vocês sobre o novo mundo pós-pandemia. Estou começando aqui para você, conversando e falando de máscara, porque nós ainda estamos usando máscara, porque ainda estamos no tempo da pandemia. Eu vou tirar essa máscara agora e quero compartilhar com vocês a minha palestra para que você possa estar acompanhando o novo mundo pós-pandemia. Vou compartilhar com vocês agora a minha tela. Isso, agora já está melhor. Então, o tema que eu vou estar falando é o novo mundo pós-pandemia. Eu sou o Dr. Anderson Pereira da Silva, sou médico, do programa Mais Médico, graduado pela UDABOL, também tenho mestrado em Psicologia Clínica Integrativa e outras formações. Mas o que eu quero mostrar aqui hoje é pensar com você hoje sobre esse novo mundo pós-pandemia. Eu já fiz a apresentação minha antes e quando nós pensamos essas conferências, que foi uma série de conferências, a primeira, né, sobre o Covid, voltado mais para a questão médica, a segunda foi mais multidisciplinar e essa terceira agora também é multidisciplinar e nós estamos pensando nesse novo mundo pós-pandemia. Eu fiz até uma certa brincadeira usando aqui essa camisa, né, do Superman. Muitas vezes nós estamos esperando um salvador durante essa pandemia. E pensamos no novo mundo pós-pandemia tendo um salvador, quem sabe da OMS, quem sabe do nosso país, quem sabe um cientista, quem sabe um descobridor que venha realmente descobrir como acabar com esse vírus. Mas nós vamos trabalhar alguns temas aqui agora, e eu quero estar passando então o slide. Eu quero rever alguns conceitos que nós vimos ontem, porque quando nós estudamos sobre a questão da história, quando nós estudamos sobre esse tempo da pandemia também, nós podemos pensar em pelo menos três formas, né? As filosofias da história podem ser divididas em pelo menos três formas. Um grupo pode ser chamado de pessimista. Você pode, então, ser uma pessoa que é pessimista em relação a essa questão do coronavírus. Pronto, não tem mais nada que fazer, a pandemia vai dizimar a população, nós vamos perder aí bilhões de pessoas e os governantes não sabem o que fazer, e aí a pessoa ela pode pensar dessa forma também pessimista. Eu estou fazendo aqui uma adaptação, né? Porque esses conceitos estão no livro O Cristianismo através dos Séculos, do Caio, né? Editado pela Edições Vida Nova, né? O Vida, aliás, que é a editora. E ele trabalha ali sobre as filosofias da história, né? Então, muitas vezes a pessoa ela pensa de forma pessimista, tudo vai dar errado. Eu já sabia que esse ano de 2020 seria um ano ruim, seria um ano difícil, eu já imaginava que seria assim. Esse ano eu já imaginava, eu falei com vocês, né? E aí aparecem pessoas que falaram, olha, eu já tinha falado isso antes, já estava predizendo, inclusive pessoas, né, futuristas, adivinhos, né, e até mesmo pastores, né, e pessoas que aparecem assim. O segundo grupo é o grupo que pode ser classificado como otimista, que ele vê, então, essa ideia agora que realmente vai dar tudo certo. Nós vamos descobrir a cura do coronavírus, vai acabar agora rápido. E assim muitos pensaram, né? Como eu estava assistindo algumas palestras, as pessoas sempre colocando, imaginando que a pandemia ela iria acabar em março, abril, né, maio, e sempre se colocava assim, entendeu? Então pessoas pensavam que ia acabar a pandemia de forma mais curta, porque pelo otimismo. E você também pode ter essa percepção otimista de que tudo vai dar certo, que você não vai ser infectado, e esperamos que isso também não aconteça. Isso é uma forma de ver também. O terceiro grupo de intérpretes da história, e quando eu estou usando aqui e fazendo adaptação, porque eu estou colocando para vocês o seguinte, nós agora estamos escrevendo essa história, nós estamos vivenciando essa história, nós estamos vivenciando esse momento, que não tem sido um momento fácil, mas é um momento real, onde todos nós estamos passando. O terceiro grupo de intérpretes é aquele que o autor aqui, ele coloca como sendo descrito como otimista pessimista.
O que quer dizer? Ele é pessimista em relação ao que o ser humano pode fazer para poder acabar com essa pandemia, e ele é otimista em relação ao que Deus pode fazer segundo a graça dele. Então, essa é uma outra forma de ver, uma forma diferente, né? Uma forma mais assim espiritual ou espiritualista, né? de ver as coisas. Eu estou colocando isso aqui para a gente pensar, porque nós temos pessoas que estão trabalhando ou estão pensando em uma dessas ideias. Lembrando que nós estamos escrevendo a história. Algumas pessoas falaram assim, a humanidade nunca passou por pandemia assim. Já passou por várias pandemias, da varíola, da peste negra, né, e várias outras. Bom, hoje eu quero focar com vocês aqui mais, focando e pensando vários temas aqui. Pensando na questão do novo mundo pós-pandemia. As tendências que estão florando agora não são tendências novas, são caminhos que já foram acelerados por causa da pandemia, numa via sem volta. O Fábio Mariano Borges, né, professor, que escreveu, que falou essa frase, entendeu? Então, nós estamos agora trilhando uma coisa que é um caminho sem volta. Nós estamos, então, agora com essas novas tendências. É algo que já estava sendo traçado, porém, com a pandemia, então, veio esse acelerar, né? É igual quando você está dirigindo o carro ali e você... lá em Curitiba acontecia muito, isso é interessante, que as pessoas iam passando e o trânsito é muito intenso. Então, para poder você entrar na via, você tem que acelerar, você tem que ir mais rápido. A pandemia, ela fez com que acelerasse mais. Então, continuando aqui. As tendências para o mundo pós-pandemia. A FIJOD, né, na divisão de inovação, a Century, ela trabalhou aqui 7 pontos que eu quero ver com vocês. Você pode achar isso na internet e é muito interessante. A primeira coisa foi várias formas de crescimento, né? Você percebe que as companhias precisam de um conjunto mais amplos de objetivo de negócio, além do lucro. Com a pandemia, isso acelerou. Organizações, né, e até mesmo indivíduos estão sendo julgados por suas respostas à Covid. Empresas estão mudando seus esforços de maneira rápida. Esse foco mudou para preencher lacunas em suprimentos médicos, por exemplo. Vocês viram aí, é interessante, né, a Ambev, no Brasil, que ela começou a produzir o álcool gel, né, uma empresa, a associação que ela produz então bebidas, então agora começou a produzir álcool gel. Para quê? Para combater essa pandemia. Então nós vimos várias formas onde as empresas estão sendo jogadas a terem uma mudança, de conceito, mudança de paradigmas, como a doutora Paula falou na conferência, no primeiro dia, né, como também nós tivemos ali o Norton falando, né, ele que é o CEO da Checkmob. Então, nós temos assim várias formas de crescimento. Agora, nós temos também a questão do novo dinheiro. Na verdade, as pessoas começaram a entender que o dinheiro, realmente, ele transmite bactérias e também pode transmitir o próprio vírus. Então, com isso, as pessoas começaram a usar cartão de crédito, principalmente daqueles que podem aproximar na maquininha, porque aí você não tem que entregar para ninguém o seu cartão e não ter o contato, então, ou possível contato com o vírus, que pode estar na pessoa que está te atendendo ali. E até aproveitar aqui, abrindo um adendo também, é interessante, nessa pandemia os bancos continuaram praticamente funcionando, os funcionários estiveram trabalhando, a não ser aqueles que estavam, né, as mulheres, no caso, em gestação, né, ou amamentando crianças também, que estiveram atendendo em suas casas. E muitos também estavam fazendo atendimento remoto. Mas o que eu quero dizer é assim, eles não pararam de trabalhar. Outra coisa, nós temos os códigos de barras ambulantes. A internet das coisas virará a internet dos organismos. O que quer dizer isso? Eu já baixei no meu celular um aplicativo que é interessante, que ele mostra as pessoas que estão ao nosso redor, que elas têm coronavírus. Na verdade, eu tinha instalado ele aqui e até desinstalei, porque toda hora eu recebia mensagens aqui, entendeu? Mas é interessante porque ele mostra as pessoas ao redor que estão contaminadas com o coronavírus, inclusive você. Se você, então, está contaminado, você tem, ou foi infectado, aliás, você tem que colocar ali que você foi infectado. Então, as pessoas ao redor
vão saber disso. E é interessante isso aí, que aqui eles citam um exemplo lá de Singapura, onde o governo colocou, está rastreando, de certa forma, essas pessoas. Inclusive, isso foi falado por alguns governantes aqui no Brasil, no sentido de rastrear as pessoas que estavam contaminadas e tentando controlar através do celular. Então, nós estamos entendendo agora e vendo que está tendo uma transformação nesse sentido também. Aí vem aquela questão aqui que eles colocam também das pessoas líquidas. O que quer dizer isso? As prioridades estão mais fluídas em 2020. Não era naquela questão de pensamento do mundo líquido, nada disso. 2020 já seria o ano onde das empresas, né, que precisariam pensar em propósito e consumo consciente. Entendeu? O lar passou a ser um lugar mais seguro também. Então, as pessoas agora, elas querem o quê? Algo mais consciente. Já começa a perceber agora que o meu cuidado com a minha saúde, como eu mostrei para vocês aqui a máscara, né? O meu cuidado com a minha saúde vai interferir diretamente ao cuidado da saúde da minha esposa. E não só a saúde da minha esposa, mas o nosso cuidado também, nós que somos médicos, vai interferir também diretamente ao cuidado dos nossos vizinhos. E as pessoas, até nesse medo durante essa pandemia, até chegaram a hostilizar pessoas que trabalham na área médica, entendeu? Sejam médicos, sejam porteiros, sejam recepcionistas, pessoas que estão trabalhando na área médica em qualquer função, pelo medo do contágio, entendeu? Nós temos aqui também agora a questão do desenhando, né, a inteligência. A inteligência artificial agora, ela tem trabalhado de uma forma muito mais ampla. Ela tem sido vista de uma forma muito mais ampla, porque ela vai rastreando e ela vai formando algoritmos para poder, por exemplo, quando você começa a navegar e você pesquisa sobre algo, esse algo já aparece para você agora em sites onde você, por exemplo, você está pesquisando lá sobre uma bolsa ou sobre uma roupa. Aí você pesquisa lá, por exemplo, sobre economia, aí aparece aquela bolsa, entendeu? Que você pesquisou. E é interessante que às vezes até parece que você, antes de pensar, já apareceu algo para te apresentar como consumo. Porque a inteligência artificial tem trabalhado nesse sentido. Além disso, nós temos a telemedicina, nós temos, inclusive, alguns sites que colocam onde a pessoa poderia ser diagnosticada pelo próprio site se ele estava ou não com coronavírus, entendeu? Através de programas de computadores, através de algoritmos, inclusive para atendimentos até mesmo psicológicos. Em Israel, eu já ouvi certa vez que já existem programas que fazem isso, diagnóstico de pessoas, entendeu? De doenças de pessoas. E aí nós temos também a questão dos dublês digitais. O que seria isso? Nós estamos agora também, olha, com as várias redes sociais que estão surgindo. Além dessas redes sociais, tem os chamados avatares, onde a pessoa cria o seu avatar e ela se identifica como sendo esse avatar. Entendeu? A minha sobrinha, que ela tem 10 anos de idade, ela tem o seu avatar na internet. Entendeu? As pessoas, então, estão buscando dublês digitais. Ou se identificar de forma digital na internet, até mesmo pessoas idosas. E tem sido uma forma também de contato com outras pessoas na distância também. Aí nós temos aqui agora o design centrado na vida. A Covid-19 ela acelerou a mudança de eu para nós, né? Todos estão sendo forçados a redesenhar suas vidas para o bem dos outros. Aí entra a questão do propósito de vida. Eu fico olhando assim, às vezes é falado que no Brasil sobra médico. Na verdade, não sobra médico. Eu estou aqui agora no interior e aqui falta médico. Na saúde indígena, por exemplo, falta muito médico. Falta muita equipe de saúde. Até mesmo pessoas que venham nascer, né, ou venham ser treinadas dentro mesmo da comunidade indígena, porque eles podem falar os dialetos, as línguas também, que eles têm ali entre eles, e conhecem também os costumes, entendeu? E é uma coisa assim que nós precisamos trabalhar e redescobrir o nosso propósito de vida. As empresas também precisam trabalhar e redescobrir o propósito, redescobrir a missão dela nesse mundo em meio à pandemia. Então, essas são as 7 tendências para o mundo pós-coronavírus através dessa visão aqui.
E aqui agora vem uma questão interessante e eu quero te fazer a pergunta. Você sabe qual que é o segredo da vida? Talvez você vai parar e pensar, por que está falando isso agora? O segredo da vida está falando sobre tendência, falando sobre propósito de vida. Essa pergunta, o Mário Sérgio Cortella, né, que ele é um filósofo brasileiro, ele sempre fazia isso para os filhos dele, ele falava quando eles fizessem 12 anos de idade, então eles iam descobrir o propósito da vida. E ele conta, numa das suas palestras, que um dos seus filhos esperou para poder fazer os 12 anos de idade, e quando chegou nos 12 anos de idade, né, o filho mais velho, ele então acordou o seu pai às 4 horas da manhã, e falando assim, pai, eu já tenho 12 anos de idade, hoje é meu aniversário. Que bom, filho. Pai, hoje é meu aniversário, 12 anos de idade. Ah, que bom, parabéns, que Deus te abençoe. Ele falando, né? Pai, você falou quando eu fizesse 12 anos de idade, o senhor ia me falar qual que é o segredo da vida. Então, Mário Sérgio Cortella falou, olha, vaca não dá leite. E o filho ficou olhando assim, falando assim, mas como assim? Vaca não dá leite. Como assim? Vaca não dá leite? O propósito da vida é esse? Sim, vaca não dá leite. Você tem que ir lá no curral, você tem que levar o balde, levar o recipiente, você tem que ordenhar a vaca para então sair o leite da vaca, para depois você levar e poder consumir. Mas isso você tem que entrar no curral que está cheio, né, ali de caca, né, de vaca, de boi, de urina também. Eu lembro que quando eu servi o exército na minha cidade, no tiro de guerra, nós tivemos que sentar num curral, gente, e que ali estava cheio assim, né, de estrume de vaca, entendeu? E de urina também. E era um negócio assim terrível. Na hora de ir embora, eu estava com odor tão terrível que quando eu entrei no ônibus, as pessoas ficavam assim, tampando o nariz. Se tivesse uma máscara, eles estavam usando naquele momento ali. Então, vaca não dá leite, ou seja, nós precisamos agora nos reinventar. Nós, como latino-americanos, eu que estudei na Bolívia, percebi que assim, nós, como latino-americanos, temos a tendência de achar que alguém tem que vir, né, como eu estou aqui com esse símbolo, né, do Superman, alguém que vem ser o nosso salvador, salvar a nossa família, salvar a nossa história, salvar a nossa qualidade de vida, salvar-nos desse problema que está acontecendo. Mas já pensou se você pode ser a solução desse problema? Se você, então, assumir o compromisso de estudar, de ser um pesquisador, de ser um virologista, de ser um médico, de ser um microbiologista, para poder descobrir não só dessa doença, né, da Covid-19, não só desse vírus, mas também descobrir de outros, como câncer, etc. Entendeu? Tantas doenças que hoje, para a medicina, são incuráveis. E nós necessitamos de pesquisadores, de pessoas que possam trabalhar assim. Precisamos de empreendedores que invistam, que cresçam. O mundo necessita de pessoas que realmente se reinventem. E, na verdade, segundo os especialistas futuristas, a tendência hoje é as pessoas terem pelo menos 5 graduações. Eu gosto muito de assistir, né, esses filmes de super-heróis e gosto muito do Flash também. No Flash tem uma coisa interessante que eles colocam ali quando fala da Terra 2 e aí mostra que um dos personagens ali da série, ela tem 3 pós-doutorados, entendeu? 3 PhDs. Então, dizem que agora essa é uma tendência, porque muitas profissões vão acabar. E como diz o pastor Josias na palestra de ontem, as profissões de muitos dos filhos de hoje vão ainda nascer. E outras profissões irão acabar, irão cessar. Aqui é uma coisa interessante, falando sobre a questão da educação virtual, como teve um ascenso nessa pandemia, como teve um ascenso dessa educação virtual, e está colocando aí como 1,38 bilhões, né, de pessoas aí sendo impactadas com a educação virtual, porque as pessoas estão tendo que ficar nas suas casas, então elas têm que procurar reinventar, de alguma forma elas procuram ler livros digitais, fazer cursos EAD, cursos online. As empresas também estão tendo o seu trabalho de forma remota, de forma virtual. Nesse artigo, os benefícios inesperados da educação virtual, do site Fórum Econômico Mundial,
eles colocaram ali, olha, muitas pessoas trabalhavam em casa pelo menos parte do tempo, antes da Covid-19, e a pandemia apenas acelerou essa realidade. Então, o que que fez? Algumas empresas que já estavam pensando em trabalhar assim, agora já acelerou essa realidade. E nesse artigo ele coloca, olha, que em 2018, 70% das pessoas em todo o mundo trabalhavam à distância, pelo menos uma vez por semana, e 53% trabalhavam fora de um escritório tradicional, por pelo menos metade da semana, de acordo com o International Group, né? Então, interessante isso aí. E eles continuam no artigo mostrando que nos Estados Unidos, com uma pandemia, muitos funcionários foram trabalhar em casa. Empregadores foram incentivados pela produtividade de sua força de trabalho. Entendeu? Nesse momento, então, as pessoas estão sendo agora qualificadas pela sua produtividade e pela sua força de trabalho. Em 5 de julho de 2020, 82% dos 200 líderes empresariais dos Estados Unidos entrevistados pelo Gartner disseram que pretendiam dar aos funcionários a opção de trabalhar em casa pelo menos parte do tempo. Após a pandemia, 47% relataram que oferecerão teletrabalho a 100% do tempo. Nós vimos aí o Norton, quando ele falou da sua empresa, da Checkmob, onde hoje, antes ele tinha ali um escritório montado, né, alugado, e hoje ele não tem mais esse escritório, e ele provê os computadores, recursos, para que seus funcionários pudessem trabalhar em casa, de forma home office, entendeu? Então eles estão trabalhando agora nos seus lares, e isso é uma tendência mundial. Um estudo de agosto de 2020 da IBM, né, descobriu que 67% dos entrevistados dos Estados Unidos preferem trabalhar em casa, pelo menos parte do tempo. 50% dos entrevistados desejam que essa seja a sua principal forma de trabalhar quando a pandemia terminar. Se vocês observaram, a conferência, a maioria dos conferencistas estão falando de suas casas, poucos estão falando do seu consultório, do seu escritório, da sua empresa, a maioria está falando dos seus lares. Amanhã nós teremos a mesa redonda, né, de 9 da manhã até as 11 horas, que vai ser no sábado, dia 3 de outubro, e nós vamos estar ali com os nossos conferencistas, possivelmente cada um no seu lar, mas reunidos através do aplicativo virtual. Então, todos vão estar atuando de forma que online. Através desse online também tem surgido grandes palestras, você tem grandes nomes, grandes palestrantes, grandes pesquisadores falando através da internet de forma gratuita. Ou mesmo congressos, agora que antes você pagava, vamos supor, R$1.000, R$2.000 pelo congresso virtual presencial, aliás, diante de toda a estrutura montada, diante de todo o trabalho que eles têm, agora você faz o mesmo congresso por R$100, R$200, entendeu? Porque a pandemia veio acelerar esse processo. Agora, entrando nessa parte, eu já até usei essa frase antes, mas eu quero comentar um pouco mais. A Deborah Kessel, né, diretora do Departamento de Saúde Mental da OMS, diz que o isolamento, o medo, a incerteza, o caos econômico, todos eles podem causar sofrimento psicológico. E quando nós pensamos nesse mundo pós-pandemia, para muitas pessoas pensar no pós-pandemia é difícil, porque agora eles estão nesse momento de incerteza, nesse momento de medo, e muitos até perderam seus empregos. Eu pensei em fazer uma pesquisa para mostrar os dados do suicídio nesse período da pandemia, e eu acabei pensando assim, não vou mostrar os dados, não vou apresentar esse tipo de pesquisa, porque o foco aqui é trabalhar mais no sentido do nosso ânimo renovado para o pós-pandemia. Mas a incerteza e o medo têm batido a porta de muitas pessoas ainda. E, nesse caso, a Fijord colocou assim como que sua empresa precisa ajudar as pessoas a liderarem, sua empresa precisa ajudar as pessoas a liderarem ou lidarem com a ansiedade causada pelo isolamento social e com as escolhas éticas. Na tradução que ficou liderar, mas é lidarem com a ansiedade causada por esse isolamento social. Quanto tempo que você não vê o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã?
Às vezes, pelo seu trabalho, que você mora na cidade, por exemplo, hoje eu estou morando no Rio Grande do Sul, antes eu morava em Curitiba e antes ainda na Bolívia. E a minha família é de Minas Gerais, o Leste Minas, Governador Valadares. Imagina só a distância. E depois que eu voltei da Bolívia, só fui lá uma vez. E agora, por causa do trabalho e tudo, e agora por essa questão do distanciamento e do isolamento, há quanto tempo não estamos nos vendo ou nos abraçando como brasileiro, ele é assim. Mas pela internet nós estamos tendo esse contato. As empresas devem ajudar, por isso algumas empresas têm disponibilizado o acesso dos seus aplicativos de forma gratuita, para que mais pessoas tenham acesso e possam falar com os seus familiares a qualquer distância, em qualquer país, a qualquer momento. E nessa questão das escolhas éticas, é interessante na pandemia também, despertou em algumas empresas o desejo de apoiar e de comprar até respiradores, porque você imagina, quando o médico está ali diante de uma questão ética, de uma questão profissional, de uma questão moral também, onde ele tem que decidir com um respirador, entre dar para um paciente e para o outro. Se esse paciente que ele decidiu não dar esse respirador, for seu familiar, o que você vai pensar? Como que você vai ficar? Isso é uma escolha que não parte do médico. Ela parte, na verdade, dos governantes que deveriam já providenciar ou deixar já preparado o sistema de saúde que possa acolher a população. Nós percebemos que de forma mundial, os sistemas de saúde não estão preparados para lidar com o caos de uma pandemia. Quando nós olhamos aqui sobre a questão do conceito de saúde, numa visão mais holística, de acordo com a OMS, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Tomando tal definição como base, é possível notar a importância de uma visão holística, o que quer dizer? Uma visão do todo, para que haja indivíduos saudáveis e as equipes multiprofissionais de saúde podem ser um bom caminho para chegar a esse almejado fim. É interessante isso, está no site da editora Sanar. É interessante isso porque o médico não trabalha sozinho, o médico precisa do porteiro, ele precisa da pessoa que trabalha na limpeza, precisa do recepcionista, precisa do pessoal da contabilidade, da administração, ele precisa das enfermeiras, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares. É toda uma equipe, fisioterapeutas, psicólogos, né, odontólogos. Nós, na verdade, precisamos uns dos outros. A equipe de saúde, ela precisa ser multidisciplinar para atender na totalidade essa questão da visão holística. Inclusive, aí entra até os capelães, né, que atendem nos hospitais, independente da religião, mas eles atendem ali porque eles estão atuando também na questão espiritual. É preciso, nós percebemos que agora, nesse novo mundo pós-pandemia, é preciso melhorar e ampliar o sistema de saúde. Porque percebemos que os sistemas de saúde do mundo, eles não estão preparados. Gente, o nosso sistema de saúde, o sistema de saúde do SUS, é um dos melhores sistemas do mundo. E é um sistema que no papel é fantástico, não existe outro igual ao sistema de saúde do SUS. Eu sempre cito Curitiba, Curitiba tem um sistema de saúde fantástico, que eu não conheço cidades no Rio Grande do Sul, ou mesmo em Minas Gerais, como o sistema de saúde do Paraná, e principalmente focando ali em Curitiba. Desde o atendimento na unidade de saúde, na UPA, no CAPES, nos hospitais que existem ali, hospitais públicos, nós temos todo um aparato. A prefeitura disponibiliza medicamentos, disponibiliza pessoal e tem todo o apoio ali para os pacientes. E as equipes estão sendo renovadas dia após dia. E mesmo assim, nós percebemos que muitas vezes o sistema não consegue acolher. Trabalhando ali, eu percebi que muitas vezes faltava médicos para a necessidade da população. Por outro lado também, percebemos também que muitas consultas que são agendadas, e agora entra a questão da responsabilidade ética e moral dos pacientes também, porque muitas vezes a consulta é agendada para um paciente, e esse paciente que está no sistema público, ele pensa, já que eu não estou pagando, eu não vou nessa consulta. Já tive pacientes que eu marquei para ele, especialistas, como cardiologista, neurologista, e falou, eu não fui porque eu não quis. Lá é muito longe. Sendo que na hora de escolher o local para a pessoa ir,
a gente oferecia, olha, você tem essas opções, qual deles você quer ir? E a pessoa simplesmente deixa de ir, porque ela não quis ir. Entendeu como que é? Porque as pessoas, o que acontece? Não pensa que, na verdade, se ela não foi, ela, além de ter onerado o sistema de saúde, porque muitas vezes já foi marcada até num hospital particular ou no consultório assim também, porque se não tem no sistema no SUS, o SUS vai providenciar de alguma forma. Então já foi agendado, já foi marcado. Então aquela pessoa simplesmente decidiu não ir e outra pessoa que precisaria mais não pôde ser atendida. Imagina só. Quantas vezes nós atendemos pacientes que não valorizam o sistema público, porque pensar é público, então não é bom, ao contrário. E eu posso falar aqui com clareza, em Curitiba sempre tem treinamentos semanais, mensais, com as equipes, entendeu? E sempre tem assim uma renovação do conhecimento. As pessoas não ficam paradas, estáticas, com o conhecimento adquirido na faculdade, mas elas têm que passar por treinamentos, reciclagem constantes. E esse é um modelo que deve ser adotado em outros países, que deve ser adotado em outras cidades também. E é preciso ampliar esses sistemas de saúde, como nós estamos falando aqui. Nós temos nessa época agora da pandemia, e parece que vem para ficar, em outros países já existe isso antes, o acesso da chamada telemedicina, inclusive no SUS. Porque pensa só, para poder diagnosticar, para poder orientar essas pessoas que não podiam sair de casa, então, porque saindo de casa elas podem ser contaminadas, foi disponibilizado o acesso da telemedicina. Eu mesmo tive trombose no mês de abril e fui atendido pela minha médica, que ela já me atendia anteriormente, não é um atendimento novo, mas é um atendimento já de continuidade, que é de lá de Curitiba, entendeu? E eu tive outra consulta com ela, presencial, e também tive acompanhamento e faço acompanhamento também pela telemedicina, entendeu? Nós podemos passar, enviar por e-mail ali os exames, conversar, tirar dúvidas também. Isso leva um tempo, isso também tem um custo, mas isso tudo dentro agora das normas que tiveram que ser aprovadas de forma assim acelerada no Brasil. Então, durante esse período da pandemia, como a doutora Daiane colocou, estava funcionando a telemedicina no Brasil. Em outros países já está anos-luz à frente do Brasil, até mesmo aqui na própria América Latina. Em todas as pandemias, nós temos algumas coisas. Nós temos os problemas migratórios, né? Porque com a migração também pode se levar doenças ou trazer doenças. Fato, nós percebemos que os chineses saíram de lá da China e foram para os países, levando, né, e contaminando não somente os chineses, mas as pessoas que visitaram ali a China. E os próprios chineses, ao retornarem para o seu país, pessoas que aparentemente não estavam contaminadas pelo Covid-19 ou pela Covid-19, quando eles voltaram, eles levaram agora já o vírus com a mutação para outras cidades. E nós vemos isso também acontecer nesse movimento migratório no Brasil, na Bolívia, nos Estados Unidos, e por isso os países tiveram que fechar suas fronteiras, inclusive afetando as companhias aéreas. E agora nós pensamos assim, e esses movimentos migratórios devem parar ou devem continuar? Vai agora, então, o novo mundo pós-pandemia, já tem uma mudança agora. Quando eu estive em Curitiba há poucos dias, nós, então, para entrar nos shoppings, alguns shoppings já tinham câmera térmica. Em outros, vinha ali o segurança com um termômetro, olhar a temperatura nossa ao entrar no shopping. Só pode entrar se não está com a temperatura alta. Lembrando que a temperatura pode estar alta não somente por causa do coronavírus, mas por outras coisas. Uma infecção bacteriana, alguma outra coisa também, não somente um vírus. Então, vários motivos podem levar ao aumento, né, da temperatura. A xenofobia, essa questão aqui, como já tem sido falado, olha, os culpados são os chineses, a culpa é deles. Daqui a pouco vem até grupos falar, não, vamos hostilizar os chineses. Não é assim que funciona. Já aconteceu isso anteriormente, quando eles acusaram os judeus, já aconteceu isso anteriormente, quando acusaram os cristãos de muitas coisas, não é? Então nós temos aqui também uma busca de uma causa espiritual. E aí as pessoas falam, a culpa é de Deus. Por que Deus não fez nada? Onde está Deus
nesse momento da pandemia e como Deus vai agir agora para terminar essa pandemia, porque eu quero que Deus, eu estou mandando, o Senhor termina, porque as pessoas querem então dominar e mandar, controlar e criar os seus próprios deuses e achar que Deus vai se dobrar somente aquilo que ela está falando, quando Deus pode ouvir ou não a oração. Essas e outras coisas sempre estiveram presentes nas pandemias. E aqui nós entramos em outro tema aqui, que na época da peste negra, tinha um movimento chamado os flagelantes, que eles usavam o fogo para purificar o corpo. E tinha aqueles outros também, que eles se batiam, que eles pegavam chicote, cordas amarradas assim, né, com pregos nas pontas, e batiam e falavam assim, minha culpa, sofrimento, e falava-se sofrimento para limpar a alma. Porque a ideia é que, quem sabe, foi algum pecado que trouxe o coronavírus para a minha vida, para a minha família. E como que fica o choque disso quando você vê padres, você vê pastores, você vê pais de santos, você vê líderes religiosos sendo acometidos pelo coronavírus. Quando você vê governantes sendo acometidos pelo coronavírus, aí a pessoa vai falar, é questão de corrupção. Né? A gente já quer colocar, porque nós buscamos uma causa. Quando a pessoa tem um problema de saúde, a tendência dela é buscar na cabeça dela e ela pensar, o que eu fiz para estar doente? Porque nós tentamos buscar um culpado. Muitas vezes nós queremos nos culpar e falar, a culpa é minha, a culpa é nossa. A culpa é dos chineses, a culpa é dos brasileiros, a culpa é do meu vizinho que não usa máscara, né? A culpa é de tal pessoa assim. Isso acontece sempre nas pandemias, e nós vimos aqui de forma anterior. Eu quero mostrar aqui agora algumas considerações do teólogo presbiteriano Augusto Nicodemos Lopes, onde ele fala sobre a igreja na pós-pandemia, que eu falei que estão questão de empresas, da medicina, né, da telemedicina, de tecnologias também. E agora, quando ele fala a questão agora da igreja, ele coloca 10 coisas que eu achei interessante e quero compartilhar com vocês. Ele fala assim, precisamos olhar com cuidado sobre a soberania de Deus. Em que sentido? Principalmente igrejas reformadas, com origem teológica reformada, onde creem na soberania de Deus, e muitos acham que não devem orar. Ao contrário, a soberania de Deus não tira de mim aquela ordenança do Senhor que ele falou, orai sem cessar. Deus pode ouvir na oração, mas eu tenho que orar. Isso também não tira a minha responsabilidade enquanto governante, enquanto médico, de cuidar do meu paciente, das pessoas que estão acometidas de algum problema de saúde. Por isso aí tem também outra coisa que ele coloca. As autoridades são capazes de criar leis que interferem diretamente na liberdade de expressar a religião. E aqui ele cita Atos 4, 19 a 20, quando os discípulos de Jesus falaram diante ali do Sinédrio e falou, importa antes obedecer a Deus que aos homens. Nós temos outros versículos que falam para a gente obedecer às autoridades, que elas foram instituídas por Deus. Mas muitas vezes as autoridades também, elas sobrepassam. Não estou falando que as igrejas devem reunir, que os templos devem reunir, mas também não pode tirar o direito da liberdade da pessoa cultuar, da pessoa se reunir. Muitas igrejas tiveram ali momentos de oração com distanciamento fora da igreja. Na igreja onde nós aqui frequentamos, em Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, nós tivemos ali também a celebração drive-in, que foi feita fora do templo, do lado da rua, na rua da igreja, as pessoas dentro dos seus carros. Você viram aí o pastor Josias colocando ontem. Então, ele coloca, eu estou colocando o pensamento dele, e também é uma coisa que deve ser pensada, que nas religiões em geral elas se submeteram às autoridades. E as autoridades cercearam. Nós percebemos que há já um aparato montado onde as autoridades podem intervir na forma de expressão religiosa e de pensamento até das pessoas. A terceira coisa que ele coloca, repensar o conceito, sofrimento sempre traz as pessoas para perto de Deus. Na verdade, muitas pessoas, quando estão sofrendo, eles culpam a Deus e se afastam de Deus. Então, isso deve ser repensado enquanto igreja na pandemia. Ele fala, olha, o sofrimento foi para mim, foi bom para mim.
pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. É o salmista, né, que possivelmente foi Esdras, o sacerdote, que ele escreveu no Salmo 119, versículo 71. Mas para algumas pessoas, o sofrimento leva a pessoa a estar mais longe de Deus. Então nós precisamos repensar esse conceito. Nem sempre o sofrimento pode levar a pessoa para mais perto. A pessoa pode endurecer o coração e culpar a Deus, culpar a família, culpar as pessoas ao redor. Estamos longe também, ele colocou, de um melhoramento progressivo da humanidade. Ele tem uma visão aqui pessimista, que nós já falamos, né? E otimista, no sentido de que pessimista em relação à questão humana, mas otimista em relação à ação de Deus. Refletir, por isso eu falei logo no início sobre as filosofias da história, desse momento histórico. Refletir sobre a capacidade humana no melhoramento do mundo, rever a política, rever a confiança na ciência, rever a confiança na economia mundial. E ele vai e fala, é preciso que a igreja reveja o seu conceito de punir, de reunir em templos religiosos, refletir sobre a necessidade de descentralizar as reuniões. Na questão da humanidade, eu já falei aqui, né? Nós precisamos rever essa questão da economia, até mesmo submeter a própria ciência, porque se você for observar, na época de Jesus, achei interessante que o pastor Bruno, que ele é pastor de crianças, de juniores, lá na 8ª Igreja Presbiteriana BH, que ele falou, Jesus, quando via os leprosos, ele abraçava os leprosos, ele beijava os leprosos, indo contra as autoridades, até mesmo a própria ciência da época. Por quê? Ele era Deus porque ele amava as pessoas também. Então, enquanto pessoas espirituais, vamos dizer assim, ou que têm espiritualidade, e mesmo enquanto médico, muitas vezes nós temos que aproximar dessas pessoas, mesmo que seja usando aparatos para isso. Então, a igreja precisa pensar também, ele colocou a questão dos templos religiosos, porque muitas igrejas estão focadas muito dentro de si, focar em estar dentro da igreja. Quando a palavra eclésia quer dizer, o eclesia, chamados para fora, né? Então, descentralizar as reuniões e fazer como em Atos, onde as pessoas reuniam de casa em casa e distribuíam ali, partiam pão e comemoravam, e celebravam a presença do Senhor. A igreja, a sexta coisa, coloca, a vida da igreja gira em torno dos seus pastores. E realmente Deus deu pastores e mestres, como diz lá em Efésios 4:10. Mas a dependência exclusiva dos pastores deixou a igreja despreparada para este momento agora, né? Quando a liderança leiga precisou emergir, como está lá em Atos 8, 1 a 4. A igreja precisa, os pastores precisam preparar os seus fiéis, os líderes religiosos também, vou aproveitar aqui no geral, para enfrentar esse momento de pandemia, para que a pessoa possa, inclusive, ajudar a outras pessoas. O pastor não é ad eterno, o líder religioso não é ad eterno também, né? Deus sempre vai nos livrar dos males deste mundo, é o que muitas pessoas pregam e falam, e não iremos passar por necessidades. E ele fala, não é verdade que Deus sempre faz isso. Nem sempre Deus vai agir de uma forma onde a pessoa vai ser curada. Davi, ele teve o filho com Betseba, e ele orou e clamou a Deus, Deus cura meu filho, Deus cura meu filho. E a criança, então, ela veio a falecer. Ele pegou e levantou e deu glória a Deus. Jó perdeu os seus filhos. Paulo, ele orou pedindo a Deus para poder tirar o espinho da carne dele. E Deus falou, minha graça te basta. Então, nem sempre Deus vai curar, nem sempre Deus vai sarar. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os corações. Quando a pessoa entregar e orar e aprender. Mulheres receberam, aqui ele citou o texto de Hebreus 11, 5 e 36, né? Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Isso na nova versão transformadora. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites e outros acorrentados em prisões. Hebreus 11, 5 a 36. Então, olha só, já passaram por isso. Outros já passaram e outros passam por isso. E nem sempre Deus livrou. E a igreja precisa entender isso. Onde estão as pessoas com o dom de curar? A pessoa fala, eu tenho dom de cura. Por que elas não agiram? Até mesmo para nós médicos, as pessoas vêm e falam, por que os médicos... Onde estão os médicos? Não existe médico, já que não estão fazendo nada. Não existe. É a mesma coisa que fala para Deus. Já que Deus não está fazendo nada, Deus não existe.
Já que Deus não intervém, Deus não cura, Deus não existe. Olha, por que não nos ajuda nessa hora essas pessoas aí que colocou que tem o dom de curar? Deus pode atender nossas orações se nós orarmos, mas também Ele pode não atender porque Ele é soberano. Mas cabe a nós orarmos. Hoje temos profetas capazes de anunciar coisas futuras, né? Até adivinhos e tal. Mas então por que eles não previam o novo coronavírus e não avisaram isso para outras pessoas? É uma pergunta que ele faz até voltada aqui, no caso, para a igreja. E é o que eu estou voltando. E no Antigo Testamento tinha que provar o profeta, se ele desse uma mensagem e ela não se cumprisse, esse profeta não deveria ser considerado. Se esse profeta viesse e falasse a mensagem de Deus, mas de repente começasse a ensinar outras coisas fora da palavra de Deus, ele também deveria ser desconsiderado. Mas o que acontece? Nós vemos que muitas pessoas se intitulam apóstolos, profetas, né, como se fosse a quarta pessoa da Trindade. A Igreja de Cristo pode existir e desenvolver suas atividades no mundo virtual. Ela pode realmente, mas por mais eficaz que seja, ele coloca, não pode substituir o culto presencial e a ministração, como ele é da presbiteriana, coloca como sacramentos, a ceia e o batismo. E a ceia, no caso para os batistas, é o memorial, né? E o batismo é um símbolo da nossa transformação interna. Isso não são coisas que são ordenanças para nós, que nós fazemos. E essa pandemia, até algumas igrejas tentaram, a mínimo de igrejas, muitos estão fazendo ceia online, até mesmo batismo online. Entendeu? É uma coisa assim que se você for olhar realmente, a igreja foi muito institucionalizada. Porque a igreja em si, quando você olha em Atos, os próprios cristãos eram usados por Deus para poder batizar e celebrar as ceias também. Não eram somente os apóstolos, mas os líderes que eram treinados para isso, porque Deus sempre levanta líderes. A 11ª coisa que ele coloca é que ainda hoje muitos falam que não precisa de teologia, mas na verdade precisa. Porque nesses momentos quem respondem às perguntas são os teólogos, aqueles que estudaram e aqueles que foram forjados para isso. E a última coisa que ele coloca é que a Igreja de Cristo vai permanecer até o fim, porque isso é promessa de Deus na sua palavra. Esses foram os argumentos usados para ele sobre a questão da igreja pós-pandemia. E eu fiquei pensando sobre a questão da espiritualidade. A espiritualidade deve ser mais valorizada, o ajudar um ao outro, o estar mais próximo do outro, ainda que distante, o ajudar até mesmo financeiramente. Porque muitas vezes a pessoa precisa de uma medicação, precisa de algo que o sistema público não suporta. E aí as vaquinhas virtuais têm aumentado e têm ajudado nesse sentido também. O Ernest, um historiador americano, né, de medicina, professor de História e Ciência de Medicina, lá da Universidade de Harvard, ele falou assim, que as epidemias pressionam as sociedades, traz à luz estruturas latentes, ou seja, o que realmente eles têm de estrutura, que de outra maneira não seriam evidentes, é o que nós estamos vendo agora. Como resultado, as epidemias provocam um dispositivo de mostra para análise social, revelam o que realmente importa para a população e a quem realmente dão valor. Por que ele fala população? Porque os governantes somos nós que colocamos. Agora que nós estamos entrando num momento de eleição no Brasil, nós precisamos, na Bolívia também, um momento de eleição, em outros países também, é onde, como os Estados Unidos, é um momento onde temos que pensar quem nós iremos colocar no poder, quem nós iremos colocar como governantes, porque aí realmente vai mostrar, eu vou colocar o meu amigo, eu vou colocar aquele que eu gosto. Nós temos visto muitas vezes parecendo como um desmonte da questão do sistema de saúde, até mesmo no Brasil, em vários estados e em várias cidades. E é algo difícil de ver, de perceber, até mesmo por causa da questão financeira da população. A perda dos empregos acaba também afetando a saúde e afetando de forma negativa. Nesse momento agora, temos que pensar quem nós vamos escolher, quem nós vamos colocar lá no poder. Algumas pessoas perguntam assim, será que nós vamos conseguir recuperar esse tempo que estamos perdendo, de estar próximo de quem nós amamos, esse tempo que nós estamos passando assim na internet, tantas coisas, será que nós vamos conseguir recuperar? A resposta é que, na verdade, o tempo que passou, passou. Mas nós podemos agora criar novas coisas, nós podemos criar novas oportunidades. Por exemplo, um funeral, uma celebração
de um culto fúnebre, nós podemos fazer de forma online. E depois, daqui a um ano, quem sabe, se Deus quiser, nós podemos fazer de forma presencial e abraçar aquele que perdeu, aquela pessoa amada, aquela pessoa querida. E vários psicólogos têm trabalhado nessa linha atualmente. Nós podemos também treinar, nós podemos aprender mais para poder nos capacitar. Se você perdeu o emprego, tem tantos cursos gratuitos de capacitação de várias empresas, de várias faculdades, até mesmo internacionais, cursos de idiomas. Aproveite e faça isso. E eu tenho a esperança, para terminar, de que emergiremos como a ave mitológica chamada Fênix, né? Que ela, quando ela está ali das cinzas, então agora ela se ressurge, né, com todo o seu fogo, com a nova roupagem, com o novo brilho. A minha expectativa, a minha esperança, e que agora no novo pós-pandemia, nesse novo mundo pós-pandemia, que você, que eu, possamos estar aproveitando esse tempo agora para crescer, para emergir como um novo povo, como uma nova pessoa, com uma nova motivação para viver e para lutar pela nossa família, pela nossa nação e com coisas novas. Aqui algumas referências do que foi usado para poder fazer a palestra. Aqui também deixo os meus contatos, né, as redes sociais, inclusive até o WhatsApp também. E agradeço a todos pela participação durante toda essa conferência, nesses dias aqui. Lembrando que amanhã, no sábado, de 9 às 11 horas, nós teremos então a nossa mesa redonda com vários palestrantes participando para responder suas perguntas, fazerem as últimas considerações. Então, agradeço muito a sua participação, agradeço ao Dr. Gabriel, agradeço a Unilogos pelo investimento, a Fabic e todos os demais organismos internacionais que estiveram conosco. Agradeço muito esse momento. Um grande abraço a todos.